Nesse pote, você tem a solução que você precisa para acabar com aquela preguiça quando você chega em casa, para acabar com aquele pedido semanal de fast food, para que evite que você abra aquele pacote de biscoito, porque será que não acontece isso no seu dia a dia? Você chega em casa cansado do seu trabalho, cansado do seu curso, ou você passou um dia atarefado em casa, cuidando das crianças, e o que você mais quer no final do dia é o quê? Descansar. Porque o cérebro, ele faz isso. O cérebro, ele pede que você poupe energia. Quando a noite começa a ficar escuro, o cérebro subentende que você precisa relaxar. E aí é nessa hora que vem o grande problema. Não que a gente, de vez em quando, não saia da rotina da alimentação, não peça um delivery, não coma um fast food. O problema é qual é a frequência com que você está fazendo isso dentro da sua rotina. Então aqui você vai ter a solução que você precisa para quando você chegar em casa à tarde, você já esteja com um produto pronto para que a preguiça não aconteça e você possa comer com qualidade, conseguindo colocar os nutrientes que você precisa para o seu dia a dia. E se você está em uma dieta de emagrecimento, aqui você consegue controlar a sua quantidade calórica. Então, vem com a Nutri que agora a gente vai para o dia a dia para que eu possa mostrar para você como é que você pode montar essa salada no pote. Vamos começar a montagem da salada no pote. Então, a primeira coisa que você precisa é algum recipiente que você consiga armazenar essa salada pelo número de dias que você quer deixar na sua geladeira. Então, às vezes você pode fazer uma quantidade para usar de 3 a 4 dias seguidos, porque senão depois a parte da folha começa a murchar. Então, o primeiro passo é sempre você colocar o tempero no fundo desse pote. Então, aqui eu escolhi colocar um pouquinho de azeite, mas cuidado com o azeite, porque apesar de ser uma gordura boa, o azeite tem caloria. Então, cuidado para não sair colocando uma quantidade muito grande, que vai acabar aumentando a quantidade calórica desse prato. Vou colocar um pouquinho também de vinagre balsâmico. Ah, Lília, mas tem que ser sempre esse tipo de tempero? Na verdade, isso é muito individual. Então, se você quiser preparar a parte, um molhinho de iogurte, você quer fazer um vinagrete. Aqui eu tô colocando também um pouco de cocoaminos. Para quem não conhece, cocoaminos, ele é um substituto do molho shoyu, mas sem aquela quantidade de sal toda que existe e sem o glutamato monossódico. Ah, Lilian, depois de eu colocar o que vai ser o tempero da minha salada, o que eu coloco por cima? Aí você vai colocar a parte da proteína. Então a proteína pode ser um frango, aqui eu tenho um frango que tá em tiras aqui grelhado, você pode colocar uma carne, você pode colocar ovo, então você vai colocar a proteína da sua preferência. Então você coloca a quantidade que você tem direito dentro da sua alimentação, dessa parte de proteína dentro da sua dieta. Então aqui eu já estou montando 2 saladas no pote. Por cima dessa proteína, você vai escolher alguma leguminosa. Então, o que é leguminosa? É sempre algum grão. Então, você pode colocar, aqui eu tenho o grão de bico, você pode colocar um feijão, mas sempre pensando assim, que seja algum grão que você goste de consumir ele gelado, porque essa salada, ela não vai ser esquentada, é uma salada prática, para que você possa consumir ela virando esse pote. Então, você vai colocar aqui por cima a parte do grão, também sempre dentro da quantidade que você tem dentro da sua alimentação. Então, na verdade, Lília, qual é a quantidade que eu vou equiparar ao feijão que você tem dentro da sua dieta? E aí, por cima dessa leguminosa, né, desse grão, você vai colocar fora as folhas. Então, aqui eu tenho a cenoura ralada, eu tenho a beterraba ralada, tenho um alho poró cortado em tirinhas, eu tenho tomate cereja, e aqui vai da parte do seu gosto, né? Então, você vai colocar de acordo com o que o teu paladar pede em cima desse grupo de alimentos. Também, se você tiver em casa algum legume, se você gosta de uma couve-flor cozida, se você gosta de um brócolis cozido, também é nessa etapa que você coloca. Então, vou colocar aqui alho poró. Como eu gosto bastante de alho poró, eu vou dar uma caprichada nesse alho poró. E aí, o tomatinho cereja. Lilian, por que a folha ela ainda não entrou nessa salada no pote, né? Por que você ainda não colocou?
o que eu tenho que deixar sempre o tempero no fundo e a folha longe desse tempero, porque o tempero acaba murchando a folha. Então, essa folha, ela vai ser colocada aqui por cima. Então, aqui eu estou colocando alface, mas se você gostar de colocar, por exemplo, uma rúcula, um agrião, aí é do seu paladar e o que você tem em casa. Então, depende do que você comprou para montar essa salada. Então, se você observar, a folha, ela vai ficar longe da parte do tempero, então até você consumir, se você demorar 1, 2 ou 3 dias, essa salada, essa folha, né, principalmente, ela não vai ficar murcha na hora de você consumir. Então, fazendo os potinhos já montados, isso te traz praticidade, você armazena, né, ele na geladeira bem vedadinho, para não entrar o frio direto, para não murchar a sua salada. Então você deixa essa salada guardada assim na geladeira, para poder, na hora do consumo, você virar esse pote no prato, que eu vou mostrar para vocês na próxima etapa. Então, isso aqui traz praticidade para o seu dia a dia. E aí vamos lá, ó. Salada no pote, já estava guardada na geladeira, e é aquilo que eu sempre falo. O que pode trazer de praticidade para o nosso dia? Ah, Lilian, para que serve esse tipo de salada? Então, por exemplo, eu trabalhei hoje o dia inteiro, já fui à minha academia, voltei cansada para casa, e agora? E a preguiça agora de preparar alguma coisa saudável? Então, é muito mais fácil a gente pensar em algo que seja mais prático. Mas eu abri a geladeira e já tem uma salada dessa pronta, com uma leguminosa, com uma proteína, com um tempero saudável, com um pouco de fonte de fibra. Então eu já tenho uma refeição completa e prática. Como é que a gente faz agora para consumir? Olha como é que a gente não tem trabalho. É um trabalho de montar, mas depois você tem para vários dias seguidos. Então você tira a tampinha. Eu fiz aqui num pote que é descartável, mas você pode usar um potinho da sua casa. Outra dica, eu coloquei apenas a alface aqui de folha porque era o que eu tinha em casa. Mas se você quiser misturar outras folhas e colocar uma quantidade maior, pensando em caloria, essa parte de folhas, a quantidade calórica é muito irrisória, é muito pequena para uma dieta, principalmente para quem está em emagrecimento. Então, se você quiser pegar um pote maior e colocar uma quantidade bem grande, bem assim, exacerbada de folhas para te alimentar um pouco mais, isso não tem problema nenhum. Então, agora o que você faz? Aquilo que eu falei que o tempero tá aqui no fundo, que era para não encostar na folha. Então, agora você vai virar, porque aí o tempero vai descer para toda a salada. Então, você vai ter todos os ingredientes aqui. Olha como é que um potinho desse, ele engana. Parece que não tinha muita coisa. Olha o tamanho da quantidade de salada que você tem aqui. Ah, Lília, mas e se eu achei que tinha pouca quantidade de tempero? Você tem como adicionar um pouquinho mais de tempero aqui por cima. Então, você tem a proteína, você tem a parte das verduras, legumes, você tem uma leguminosa que é um grão que você pode trocar também, por exemplo, aqui por quinoa, se você gosta, que é algo que dá para você preparar também e deixar na geladeira. Então, a gente tem aqui, ó, um prato grande, completo, saudável, de baixa quantidade de caloria. Então não é um jantar calórico, até porque a gente tem que pensar que nesse horário da noite a gente já não está gastando tanta energia, então não existe necessidade de comer grande quantidade à noite, e em algo prático. Então, viu como é que é prático? Gostou da salada no pote? Viu como é que você pode ter um pouquinho mais de facilidade? Você pega aquele um diazinho que você tem, monta a salada para vários dias seguidos e você consegue ter praticidade, qualidade e caloria dentro do mesmo produto. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer mais receitas práticas para o seu dia a dia, então comenta aqui para Nutri, diz aqui, eu quero Nutri, porque eu posso te ajudar para que você consiga ter praticidade, porque o que falta às vezes é criatividade na hora de montar uma receita prática e que você evite esse excesso como rotina. É o que eu sempre falo para você aqui, o de vez em quando não é o de vez em sempre. Então, aguardo seu comentário, se você gostou, curte esse vídeo e compartilha para quem quer entender como é que você faz uma salada no pote.